Saudar toda a igreja nessa noite, em nome de nosso amado Salvador Jesus. Amém? Irmãos, que bênção podemos estar aqui e vendo a igreja, procurando aprender a viver aquilo que é a vontade do Senhor, que é o investimento no seu reino. Que bênção! A gente tem que orar muito para Deus levantar obreiros. Eu gosto muito de ler a história da igreja, gosto muito de ver o que Deus tem feito na história. Deus tem agido poderosamente. Há 2 anos e meio, mais ou menos, eu, inclusive, até escrevi sobre a história dos moravianos. Eu gosto muito de ler biografias na revista PMT. Eu escrevo a página, chama Vidas que Inspiram. Na verdade, eu escrevo mais, a biografia maior, porque lá são apenas 4.000 caracteres. E meu plano é depois editar um livro com mais extensão. Essas biografias já estão escritas, né? Depois editar um livro, porque ajuda muito a gente a ser alimentado por outros que foram tão fiéis ao Senhor nosso Deus. O dia da morte do Dr. Billy Graham, eu chorei muito, porque é um homem que levou 13.500.000 pessoas a Cristo. A gente precisa aprender com esse povo, como que a gente se envolve na obra de Deus. Sabe, um dos homens que mais levou gente a Cristo na história, né? E Deus tem usado pessoas assim, mas eu senti muito cobrado no meu coração. A gente precisa aprender a orar. Nós não sabemos orar, a gente ora muito pouco. E a gente parece que, por nós cremos um Deus soberano, um Deus que elege, um Deus que faz tantas coisas. Nós conhecemos as doutrinas da graça na Bíblia, né? Mas, às vezes, por causa disso, numa ênfase errada, a gente pensa que Deus tem que fazer tudo, Deus faz tudo, a gente não tem que fazer nada. E isso não é bíblico. Enquanto Deus faz tudo, a igreja tem que fazer tudo por Deus também. Responder essa graça, e nós precisamos aprender a clamar ao Senhor e orar, porque a oração não muda o plano de Deus, mas a oração faz cumprir o plano de Deus, porque a oração já está incluída no plano de Deus. Muitas coisas Deus realiza só quando a gente ora, porque é o plano dele. Não é que vai mudar nada em Deus, mas é porque já é o plano dele de realizar certas coisas e muitas coisas quando o povo ora. Nós começamos há 2 anos e meio atrás um movimento de oração chamado Virada do Relógio. Eu tinha sonho de ver a gente orando 24 horas assim, e eu pensei, se a gente tiver pelo menos 4 pessoas orando em meia hora, com 192 pessoas, a gente pode cobrir 24 horas tendo 4 pessoas orando em cada meia hora. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou conseguir 192 pessoas para orar? Mas começamos esse momento, e é só pela expansão do reino de Deus. O primeiro pedido é só para Deus levantar obreiros. Toda a agenda, ela é semanal. Já estou prontinho para lançar amanhã a próxima. Esse pedido é para Deus levantar obreiros, que nós mais precisamos de gente na obra. E também orar para Deus atuar em vários países e culturas e tudo mais. Meu sonho é ter pelo menos 192 pessoas, nós estamos com quase 1.000 pessoas agora. Se você entrar no Facebook José João de Paula, você pode tornar amigo de Face e você participar do movimento de oração, ou tem uma página também na internet, Grupo de Oração Virada do Relógio, já aparece a agenda para você pode participar. E bom se você puder dar o seu nome depois, até via Facebook ou na página, para que você possa também ser registrado no grupo. Tem sido uma bênção tão poderosa. A gente precisa aprender a orar ao Senhor. Eu quero ver milhares de pessoas orando, e meu sonho é que esse momento seja o momento da IPB. E com alguém muito responsável, enquanto tiver vida, eu quero dirigir por causa da agenda. A agenda, ela precisa sair toda semana, sabe? Toda semana. E Deus tem levantado gente para orar. Tem gente em vários países orando, né? Às vezes eu jogo também uma parte de língua espanhola, porque tem muita gente aí da América do Sul, América Central, orando também, né? E graças a Deus pela obra. E, meus irmãos, eu disse ontem que Deus tem abençoado muito a sua obra. A obra tem crescido, Deus tem feito milagres nessa obra. Em Guiné-Bissau, o pastor Paulo estive na casa dele, dormi na casa dele, inclusive. Nós temos 8 famílias missionárias lá em Guiné-Bissau, da nossa agência. E tem o pastor Tony, apareceu cantando ali no meio daquele grupo. Isso deve ser Gabu, porque eu já preguei em Gabu, e a igreja ali, pelo que eu vi, é Gabu, não é? A igreja lá tem 450 crianças da escola bíblica dominical e adolescentes. É uma coisa assim miraculosa que Deus está fazendo, né? Eu não sei quantos tem hoje, mas assim, é o grupo que tinha lá, é muita gente.
sabe? Não tem tempo bonito igual esse, tudo debaixo de árvore, e sabe, ali é muito simples, mas o povo adora o Senhor, está debaixo da árvore, não tem essa multimídia, é o professor com a revistinha na mão, e ninguém dá um pio, porque na cultura de Guiné-Bissau, qualquer pessoa pode disciplinar o filho do outro. Então, o pessoal fica num comportamento assim, ideal, né? Qualquer coisa, eu estava pregando, foi um seminarista, pegou um menino pelos cabelos, se levantou e pôs no banco, pegou outro, ninguém olha para cima, a autoridade que tem, né? Então, é incrível assim, o povo ouve, a meninada ouve a palavra de Deus, assim, com toda a disciplina. Mas, meus irmãos, o que me chama a atenção, entre os soniquês, que é um grupo ali, quase todo islâmico, e quem está traduzindo a Bíblia em Serração, bem perto de Guiné-Bissau, são 3 islâmicos traduzindo a Bíblia. Claro que são contratados. Quando eu fui lá a primeira vez em Guiné-Bissau, achei que fosse crente, ele até saiu conosco numa visita ali no chefe da Tabanca, e ano passado, retornando lá, é que eu soube que ele não era crente. E estão traduzindo fielmente a Bíblia, 3 islâmicos traduzindo a Bíblia para a língua soniquê. Não tem nenhum convertido, mas a Bíblia está sendo traduzida. Que bênção, Eutone, Anete ali em Serração, na Guiné-Bissau. Que bênção. Eu tive, esses dias, estava no Amazonas, semana passada, e foi um grande privilégio visitar tantos missionários e também os filhos do missionário. Nós compramos 11 caixas de bombons para levar para as crianças. Gente, a criançada amou esses bombons, né? A gente tem que pensar nas crianças, dos filhos missionários, né? Muitas crianças são indígenas adotadas pelos missionários, são filhos dos missionários com adoção plena, sabe? Que bom, estão adotando muitas crianças. Deus já mandou muitos para lá que não tem como ter filhos, adotaram os indígenas como filhos. Que coisa tremenda, né? E ali em São Gabriel, o cemitério fica bem ao lado da casa do missionário Reverendo Cássio. E apareceu alguém e disse, olha, alguém tem que ir lá orar para sepultar a irmã que faleceu, sepultar fulano que faleceu. Eu fui. E o pastor falou muito de vida eterna e tudo mais. Eu disse, pastor, só falou de vida eterna, essa irmã ser vista no céu por todos. Ela é crente? Eu falei assim, não, todos são crentes aqui no grupo, da comunidade. Os Dou, estava conversando com o pastor Silas, os Dou é um grupo de indígena que vivia nas ruas, só 50 pessoas mais ou menos, nas ruas de São Gabriel. Eram pessoas que roubavam, dormiam no passeio de todo mundo, gente assim, quase que insuportável. Foi um casal da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, com pesquisadores linguistas, e evangelizou esse grupo. Gente, esse grupo todos converteu. Hoje o grupo tem 250 indígenas, todos convertidos. Gente, que bênção é a obra de Deus, que bênção de Deus. Eu não sei se tem como passar uma foto, eu pedi para colocar uma foto. Essa aqui foi, olha, ali está minha esposa, eu e o André Santerê, do Santerê de Maué, e a esposa dele. Esse homem era o tipo do Lampião, temido. Esse homem do Santerê de Maué, ele é um homem, é o cacique, e ele batia em todo mundo, brigava com a comunidade também próxima, e esse é um homem temido. Ronaldo Lidor plantou algumas igrejas entre as comunidades, e ele, de pouco tempo agora, esse homem se converteu, rendeu-se a Cristo, André Santerê. E ele tem muito problema com a justiça, mas a penalidade para os indígenas é um pouco diferente da nossa. E ele tinha muitos crimes, talvez, mas a justiça lhe obrigou a fazer alguns serviços em algumas comunidades indígenas, prestando serviço para pagar a pena. E ele chegou no grupo, lá, no cacique, começou a servir a comunidade, e o cacique perguntou, como é que você chama? Ele disse, meu nome é André Santerê. Falei, rapaz, esse é o nome do sujeito que nós morremos de medo, que mora aqui na... Meu Deus, você tem esse nome? Esse nome para nós é o terror para todas as comunidades indígenas. Ele falou, não, sou eu. Ele falou, não, estou falando do Santerê, o André Santerê, é um que é terrível. Nós morremos de medo, a gente fica com medo até de pensar que ele venha próximo da nossa aldeia. Falou, não, porque Jesus mudou minha vida, agora sou eu mesmo. Gente, esse homem, e aquela comunidade onde ele ficou com o cacique, não permitia nenhum culto.
Esse homem se converteu e, por causa do seu testemunho, a comunidade quer que agora comece a fazer o culto na aldeia. É um homem, essa mulher apanhou tanto desse homem, agora o coração dele é cheio de amor por ela, e ele bate nos filhos, os filhos agora são amáveis. Como Deus faz a sua obra de forma tremenda. Agora está treinando para ser missionário ali nas comunidades entre os Santré Maué. A gente vê assim Deus então agindo de forma tão poderosa. Os Júpiter é um grupo até de estatura bem pequena. Pastor Castro trabalha com esse povo há muito tempo, não havia conversão. Mas a partir de agora, ali do Alto Rio Negro, esse grupo começou a se converter. E lá na aldeia, já tem lá vários convertidos, mas a aldeia toda vai para o culto junto com os convertidos. Então, todo mundo, a aldeia inteira vai para a igreja. Então, quem está ouvindo a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né, ouvir da palavra. Então, Deus está fazendo coisas gloriosas entre o povo indígena. Então, que bênção. Irmãos, Deus está fazendo a sua obra no mundo todo. Nesse momento, esses dias, o mundo comemorava os islâmicos, né, o Ramadã. E quando há mais conversão entre os islâmicos, é exatamente no Ramadã, no jejum que eles têm. São milhares de pessoas que se convertem entre os islâmicos. Deus está fazendo a obra. A igreja nunca cresceu como está crescendo na nossa época. Isso é glorioso. Eu tenho dito, irmãos, que se você não fizer a obra de Deus, não tem nenhum problema para Deus. Para Deus, não tem nenhum problema. Deus é tão soberano que se você não fizer a obra de Deus, não participar dela, Deus vai levantar outro no seu lugar para fazer. Porque Ele é tão soberano e a obra depende dEle, de fato. Ele que administra essa obra. Então, se você não quiser fazer, olha, para Deus você não está causando nenhum problema. Está causando para você mesmo. Porque, irmãos, quando Deus coloca outro no meu lugar, todo galardão vai para o outro também. Nós não podemos perder o privilégio de participar da obra de Deus, de fazê-la. Aproveitar todos os minutos da nossa vida para fazer a obra de Deus. Porque se você não fizer, Deus vai levantar outro no seu lugar. E a obra continuará sendo feita com o mesmo poder, com a mesma ação de Deus, só que sem você. Mas Deus vai colocar outro no seu lugar. Que bênção! Eu oro a Deus para Deus nunca me tirar o privilégio de servi-lo. Isso é a coisa mais triste. Lá no Evangelho de João, Jesus, capítulo 15, fala de quando o viticultor percebe que o galho não dá fruto, ele corta, lança no fogo e queima. É claro que não é uma expressão de inferno, Jesus está dizendo num contexto para os discípulos. O que significa isso? Quando nós temos o coração tão duro, e quando a gente não quer se envolver, sabe, Deus nos tira, Deus anula a nossa possibilidade de servi-lo. Deus não mais conta com a gente. E é como pegar um galho, sabe, cortá-lo, lançar no fogo para queimar. Deus inutiliza as pessoas que não querem servi-lo, que têm o coração duro. As pessoas perdem a oportunidade de também frutificar no reino de Deus. Coisa triste, é um ramo podado que Deus não mais conta com ele. Que coisa triste. Mas que bênção é a gente poder se envolver e ver o mundo sendo transformado com a nossa participação. Graças a Deus por isso. Irmãos, como no final, nessa conferência, o assunto é sobre o cuidado. Eu até fiz um curso em Curitiba sobre como cuidar de filho de missionário. É muito interessante. Mas eu que falo sobre o cuidado missionário com base nas Escrituras, e porque, de fato, é uma bênção muito grande quando nós pensamos nisto. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, especialmente em Filipenses capítulo 4, para a gente ler inicialmente essa passagem que é muito importante para a igreja do Senhor. Irmãos, eu queria que a gente entendesse que a igreja local é a maior força missionária. Não é nem a agência, nem a PMT, que é a nossa agência transcultural, e nem a Junta de Missões Nacionais ou outras agências, mas a força missionária está na igreja local. A igreja local é, de fato, quem investe em missões. As agências são apenas uma logística para o trabalho missionário, mas a força da igreja local é quem realiza a obra do Senhor, né? E aqui nós temos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4,
e temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos. Paulo está na cadeia, está na prisão, e a partir do verso 10 ele diz assim, quando Paulo diz, alegrei-me, olha a alegria do missionário, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso, o quê? Cuidado, olha o cuidado missionário, o vosso cuidado. A igreja de Filipos é a igreja mais pobre de todas as igrejas que Paulo fundou. É a primeira igreja da Macedônia. Macedônia está a igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia, são as igrejas da Macedônia. E esta igreja, aliás, começou com algumas mulheres na beira do rio. Paulo encontrou algumas mulheres ali, e essa igreja começou de forma tão simples. E essa igreja a mais pobre de todas que Paulo funda, mas foi a igreja que sustentou o apóstolo Paulo no seu ministério. A igreja de Antioquia o enviou, mas quem o sustentou foi a igreja de Filipos. Agora Paulo está escrevendo e dizendo para a igreja, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas não vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja o verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como... Pensou Paulo passando fome? De fome? Assim de abundância como de que mais? De escassez. Mas ele disse, ainda que essa seja a situação, ele diz, mas se Deus me der suporte, se Deus me fortalecer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso continuar a obra assim, não vou deixar a obra por causa de tanta crise. Todavia ele disse, mas se Deus me der força, eu vou continuar a obra. Se Deus me fortalecer, a obra será continuada. Mas verso 14 ele diz, todavia, eu estou disposto a viver na miséria, na fome, na escassez, eu estou disposto a fazer obra apesar de tudo isto. Todavia, ele diz, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Essa palavra associar significa fazer parceria. Na língua grega, essa palavra é assim, a comunhão conjunta. Sabe, tanto Paulo quanto a igreja, numa união conjunta na obra. Isso que quer dizer a palavra parceria aqui, na palavra grega. Não é? Quer dizer, Paulo fala, vocês fizeram muito bem, de forma conjunta, nós formamos uma união para a obra. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja fez parceria. Ou associou-se comigo no tocante a duas coisas importantes. A quê? A dar. Que bênção é a igreja doadora. Que bênção. Irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender é ter um coração doador. Como é importante a gente doar. Sabe, Deus nos dá alegria em doar. Melhor é dar do que receber, diz a Bíblia. Que bênção. Deus não precisa nada da gente, mas Deus se alegra com um coração doador. E Paulo diz que a igreja, ele fala que nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar, mas além de dar, meus irmãos, a igreja doadora é a igreja que mais recebe de Deus. A dar quanto a receber. Se uma igreja quiser aprender a receber, é só ela começar a ser doadora. Gente, Deus não precisa nada da gente. Deus é rico, a Bíblia fala que Deus é rico. E como Deus doa, Deus tem tudo, irmãos, não só recursos financeiros, o dinheiro está nas mãos do Senhor. A graça está nas mãos dEle. Deus é um Deus doador, e quando uma igreja tem o coração doador, irmãos, essa igreja é enriquecida pelas doações de Deus, que envolvem a palavra bem-aventurança na Bíblia é o conjunto de todas as riquezas que Deus tem para seu povo. Então, bem-aventurados são aqueles doadores, porque recebem todas as doações que vêm do nosso Deus. Que coisa tremenda
Que coisa tremenda como a igreja é tão doadora. A igreja local é o grande segredo de Deus, como a igreja de Filipos, para que a obra de Deus seja realizada. E Deus quer enriquecer o seu povo com a sua graça, doando. Deus dá muito mais do que uma igreja pode doar para a obra. E o apóstolo Paulo, então, está tão grato porque tanto a igreja abençoa a obra, quanto ela é ricamente abençoada, porque ela participa na doação e também participa no receber de Deus. E disse, não unicamente a vós outros. Que privilégio desta igreja de estar sustentando, dando suporte ao apóstolo Paulo. Diz, porque até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo. Paulo diz, olha, eu não estou atrás dos bens que vocês me mandam, são muito importantes, mas especialmente, realmente, o que me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito, a bênção para vocês, mais do que a minha. O fruto da igreja, a bênção que a igreja será frutificando. E diz, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. Na verdade, a igreja estava ofertando, era para o Senhor. Deus recebia aqui como uma oferta sacrificial. É quando Deus respirasse com aroma suave aquela ação missionária da igreja. Ele diz, e agora Paulo diz assim, o meu Deus, segundo a sua, o quê? Riqueza. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quanto mais vocês se envolverem na obra, quanto mais vocês dão, Deus há de suprir para vocês fazerem muito mais do que estão fazendo. Que bênção é uma igreja assim. E depois ele diz, ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Uma igreja realmente como essa aqui, a igreja mais pobre, daquelas fundadas por Paulo. Essa igreja foi a igreja que cuidou do seu missionário chamado apóstolo Paulo. Que bênção essa igreja. Meus irmãos, quando nós pensamos então, numa igreja assim, a gente pode pensar que uma igreja ou ela faz missões ou ela terceiriza a obra missionária. O que é terceirizar a obra missionária? É quando vocês depositam dinheiro na conta dos missionários, mas é isto que a igreja faz. Vocês estão, eu não estou dizendo que está acontecendo, mas é isso nas igrejas, muitas delas são igrejas que pagam para o missionário fazer. Uma igreja que paga para o missionário fazer, isso não é igreja missionária. Vocês podem aqui pagar para 100 missionários, mas não é fazer missões. Fazer missões é quando o missionário vai para o campo, a igreja vai com ele e com a sua família. Isto é que é uma igreja missionária. Isto é, alguém disse, igreja não doa, a igreja faz parceria. Na verdade, a igreja vai com o missionário. Que bênção é quando o missionário pode contar com uma ou mais ou várias igrejas juntamente com ele na obra. Como que o missionário se sente tão amparado? Irmãos, eu visito os missionários, eu estou nos campos continuamente. Há tanta experiência de Deus para comigo quanto eu vejo dos missionários. Porque eu também sou missionário e tem várias igrejas. Todo mundo sabe que eu estou aqui hoje, porque o pessoal, e muita gente orando, ainda mais amanhã quando pegar o boletim, está todo histórico, e sabe que eu estou aqui, e sabe que eu estou em Recife essa semana, agora a partir de segunda, dando um curso de treinamento para nossos candidatos, e vai ter muita gente orando, não só pela viagem, mas para toda esta obra. Que bênção, sabe, a gente ver a igreja envolvida na obra. Fazer missões não é terceirizar a obra, não é pagar para alguém fazer, é quando a igreja faz juntamente com os missionários. Irmãos, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, o homem parece um gigante na fé, mas na verdade esse homem, ele é profundamente dependente do Senhor, dependente do povo de Deus. E é assim que é o ministério do apóstolo Paulo. Quando a gente pensa, meus irmãos, na obra missionária, em apoio missionário, em suporte missionário, a gente tem que pensar, antes de tudo, um povo que ora poderosamente pela obra do Senhor, pelos missionários. Irmãos, não existe a ação missionária, não existe crescimento missionário, não existe conversão, não existe sustento do missionário no campo, a não ser que a igreja local
tenha este campo, esse missionário, como alvo das suas orações diárias. Veja que Paulo, por exemplo, fala em algumas passagens bíblicas a respeito da necessidade das igrejas orarem por ele. E ele está pedindo que as igrejas orem para que a obra de Deus, então, continue de forma poderosa. Veja, por exemplo, meus irmãos, eu fui pastor em Belo Horizonte. A nossa igreja, quando eu cheguei a Belo Horizonte, naquele primeiro ano, nós plantamos 2 igrejas na cidade. 2 congregações. Mas eu não convoquei o conselho, não foi nem assim, irmãos, eu que vocês reunissem, nos reunissem no sábado que vem, para a gente ver se envia ou não missionário. Eu disse, irmãos, eu quero convocar vocês para a gente começar a enviar missionário. Não tem que pedir opinião, nem a presbítero, nem a pastor, nem a igreja. A gente tem que obedecer ao Senhor na palavra. Eu disse, quero convocar vocês para a gente começar a enviar missionário. A primeira resposta que eu tive de um presbítero é o seguinte, eu vou lá sábado que vem só para votar contra toda e qualquer proposta que eu fizer sobre missões. Sabe o que eu fiz? O problema da oração é que Deus responde. Eu tenho várias experiências na vida, assim, ver o que Deus pode fazer quando a gente clama. Isso foi muito importante, alguma experiência a gente passa. Talvez, eu sei que vocês não sabem, mas eu sou todo parafusado. Eu tive um acidente de 8 toneladas. Eu tive um choque de frente na rodovia e eu fui condenado a nunca mais andar. A junta médica disse para mim, você nunca mais vai andar. Seu acidente foi o último acidente de gravidade de uma pessoa viva, não é? Você não morreu, mas foi o último grau de acidente. Passou até no Jornal Nacional, onde um carro atravessou na minha frente na pista. Eu estava indo para um congresso e ele veio atravessar assim de mim na pista. O policial estourou a mulher no meio, jogou o pedaço dela a 30 metros no meio do cerrado. E lá no hospital, eu ia para um congresso e me vi debaixo de tantos aparelhos. O médico depois disse, nunca mais vai andar, você pode se preparar emocionalmente, não tem como você andar, porque o seu acetábulo todo está quebrado, essa parte óssea aqui, o acetábulo, não é? E quando ele disse assim, eu disse, doutor, faça o que o senhor der conta aí, e Deus é o dom da medicina. Mas eu comecei a orar, e eu tenho 15 parafusos de aço no meu corpo, meu acetábulo é todo parafusado, né? Eu tenho uma chapa de aço aqui, até me chamaram de pastor Robocop no passado, porque tinha tanto parafuso. Mas eu comecei a orar, e como Deus ensina a gente nessas coisas, comecei a orar, e com 60 dias, tinha outro médico cuidando de mim, eu estava na cama, 60 dias na cama, e o médico disse, eu estava sentando na cama, porque até a água da minha boca tinha que colocar, porque todo fraturado aqui também é muito difícil, assim, esse tipo de fratura, porque todo o movimento que depende dessa área aqui, né? E o médico disse assim para mim, o médico, até que ele ia na igreja, às vezes, o doutor Fernando, era outro médico, não que me operou, ele disse, você tem coragem de colocar o pé no chão, ficar de pé? Dizer, claro que eu tenho, eu estou orando por isso. Irmãos, eu levantei dentro do quarto, não tinha nem muleta, eu peguei um rodo, saí andando assim, mas com esse lado todo assim estranho, o médico falou assim, tem um problema sério, dei um encurtamento da sua perna, então não tem cura para encurtamento, hoje eu sei que tem, já tem. Ele parece que é um método russo, se não me engano. Ele diz, então, vamos ter que fazer uma palmilha, porque tem 1 centímetro de encurtamento, e isso vai empenar sua coluna, vai ser muito difícil até o resto da vida. Então, vou fazer uma palmilha. Não é bom, mas tem que usar. Eu disse, não precisa fazer, não. Se Deus já me fez andar, Deus pode espichar minha perna só com oração. Irmãos, eu clamei a Deus, Deus pichou minha perna, literalmente, eu não tenho 1 milímetro de nada. Essa semana estava correndo, eu posso correr, né? Sabe? E Deus ter usado, e ele disse também, e outras coisas aconteceram, mas meus irmãos, então eu pensei, meu Deus, eu vou orar para esse presbítero não aparecer na reunião. Mas naquela noite foi uma noite tão difícil, porque o tesoureiro foi armado com o livro, a gente tinha 200 cruzeiros no caixa, e dava para comprar uma pizza, um vaso de flor, e quando eu falei, havia um casal, foi para o estado do Acre, Sena Madureira, e este casal, a Junta de Missões mandou e disse, olha, nós precisamos de uma igreja para manter esse casal, porque senão temos que tirá-lo, não tem recursos na Junta para isso. Eu disse, meus irmãos, que oportunidade tremenda de gente ter esse casal com nossos missionários. E havia ensinado a igreja sobre isso. O tesoureiro lançou assim o livro no meu rosto, assim, falou assim, pastor, o senhor é romântico demais.
Isso é bonito demais para os outros. Pastor, cadê o dinheiro para mandar missionário? O missionário recebia 6 salários como sustento da família e o trabalho. Eu disse, irmão, cadê o Deus que você disse que crê? Você que é presbítero, né? Você disse que crê no Deus da Bíblia. Parece que o irmão não está crendo, não. Sabe? E comecei a conversar, até depois de muito silêncio, 1 hora assim, sem ninguém falar nada, e eu convencendo o povo pela palavra, até que um presbítero, Lucas, bem novinho, esse presbítero morreu na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte, com o pescoço quebrado, quase fora do corpo, um acidente de moto. Mas era um grande missionário, a partir daquela noite. E disse, pastor, já que o senhor está crendo, vamos começar, se não der certo, a gente para. Eu disse, excelente o desafio, diz que Deus mandar parar a obra que manda começar, tem uma coisa estranha, ou nós estamos errados, ou Deus está errado. Como Deus nunca erra, o erro é nosso. Mas Deus não vai falhar. E naquela noite decidimos, eu disse, não vamos fazer aqui missões com uma esmola de agosto, não, é o dízimo do caixa, com ofertas missionárias. Irmãos, a partir dali, naquela semana, no sábado seguinte, adotamos o Edson como nosso missionário, e Aparecida. Qual foi no sábado seguinte, o tesoureiro me procurou e disse, pastor, eu estou morrendo de vergonha. Disse, de que, irmão? Você não fez nada contra mim? De Deus. Pastor, eu sou tesoureiro há tantos anos nessa igreja, nunca aconteceu o que aconteceu essa semana. Deus dobrou os dizimistas da igreja. Pastor, a gente tem muito mais do que o necessário para investir no missionário. Faz com os presbíteros, eu chamei todo mundo ali, ele falou, todo mundo ficou envergonhado, e a partir da nossa igreja começou a investir em missões, meus irmãos, e 35% do orçamento da igreja é para a missionária. Sabe, teve ano nós gastamos 60, 70 mil reais só num ano com a missionária, né? E passou a ter 11 frentes missionárias da igreja, irmãos, e a igreja começou a orar pela obra missionária, começou a orar. Então, irmãos, quão importante a gente orar, mas a igreja fazia jejum também, todo mês a gente tinha um almoço na igreja, e tinha um dia de jejum, vocês imaginam a frequência, a diferença da frequência, né? Tinha um irmão lá, até um presbítero, ele estava todo entrevado, ele disse, pastor, não posso participar do jejum, e nem das reuniões de oração, porque eu andava com um banquinho assim, arrastando, mas dia do almoço da igreja, o primeiro que chegava, não é? Então essas coisas acontecem, né? Mas meus irmãos, a igreja começou a fazer jejum. Qual a igreja que jejua pela obra missionária, fazer jejum mensal? A gente orava pela obra missionária jejuando na igreja, e tinha um grupo expressivo na igreja. Um dia o diabo, tinha uma mulher endemoniada, o diabo mandou falar comigo que você não pode ficar nessa igreja. Sabe, o diabo, tentou desafiar a gente. E a igreja começou a orar pela obra. E como Deus fez tantas coisas. Certas coisas eu conto assim, mas com muito cuidado. Por exemplo, a sexta igreja de BH está junto ao Estado de Independência. Marcamos uma conferência na igreja. E depois que marcamos a conferência, marcaram um show de axé baiano ao lado da igreja. Eu disse, é coisa do diabo, para atrapalhar a obra. E convoquei a igreja para orar. Falei, irmão, vamos orar de forma muito específica. Vamos orar para Deus queimar a aparelhagem do estádio, porque essa é a coisa do diabo, para atrapalhar a obra. Irmãos, a igreja começou a orar. Não aconteceu nada, não escutamos som nenhum. Eu fui no vizinho e disse, escuta, parece que não funcionou nada ontem. O que foi? Dizem que queimou a aparelhagem do estádio. Né? Então, irmãos, quando a igreja começa a orar, Deus começa a agir de forma poderosa, né? E depois, outra conferência, outro show de axé baiano. Eu disse para a igreja, você sabe o que vamos fazer. Irmãos, todo mundo começou a orar. Teve uma chuva e tanto raio, não funcionou nada no estado daquela noite, né? Tudo porque a igreja começou a orar. Mas Paulo tem coisas importantes aqui. Abra uma Bíblia em Efésios capítulo 6. Veja aqui, irmãos, a importância da igreja. A igreja apoia a obra, a igreja cobra os missionários. A igreja, na verdade, ela apoia quando ela começa a orar pelos missionários, a orar pela obra. A gente precisa aprender a orar muito pelos missionários, pelas suas famílias, pelo trabalho, os campos onde estamos investindo. Em Efésios capítulo 6, veja aqui nos versos 19 e 20. Paulo é um homem dependente do Senhor, e ele diz assim, no capítulo 6, verso 19 e 20, diz assim, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, quer dizer, orar pela igreja. Mas ele diz também por quem? Por mim. Paulo pedindo oração. Ele era missionário,
também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca o quê? A palavra. Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo diz, orem para que Deus me dê poder. O missionário tem que ter muito poder para proclamar. E sabe, esse poder, mediante a oração da igreja, dele e da igreja. Vocês precisam orar continuamente para que Deus dê poder aos missionários que estão nos campos. Para quando ele abrir a boca, o Espírito Santo debulhe no coração das pessoas que não conhecem Cristo, conheçam o Evangelho. Então, uma maneira de você estar, de fato, apoiando o trabalho, fazendo parceria, a igreja tem que orar muito, muito mesmo. O trabalho que está acontecendo lá tem que ser fruto da oração dos irmãos. Como a gente pode ter um missionário no campo sem orar muito pela obra? Orar por ele, orar pela obra, para que Deus derrame poder sobre o missionário e sobre a obra. Paulo diz, orem por mim, para que Deus me dê uma palavra poderosa. Quando abrir a boca, que seja algo poderoso para convencer o coração dos ouvintes. Meus irmãos, eu estava na Índia, ao lado do Rio Ganges, e com umas 70 mil pessoas ali onde eu estava. A Índia tem 33 milhões de deuses. Gente, quando eu estava ali, nós éramos 4, o pastor que foi conosco e o casal missionário que está lá. Eu olhei assim porque a multidão, eu disse, meu Deus, ainda bem que o Senhor tem os teus eleitos aqui, senão ninguém se converteria. E tem indianos se convertendo vindo do hinduísmo, que é pior do que o islamismo. Mas Deus está fazendo a sua obra. Eu visitei um seminário presbiteriano em Dehradun que tem 91 alunos. Naquela época tinha 91 alunos. Seminário reformado. Eu até perguntei ao doutor Chaku, reitor, disse, o senhor veio do hinduísmo? Ele disse, não, eu sou fruto da igreja que o apóstolo Tomé plantou no sul da Índia. Até hoje tem ela chamada St. Thomas Church, que é a igreja do sul da Índia, que é fundada por Tomé, o apóstolo Tomé. Então, Tomé não só fazia perguntas, ele era missionário também, não é? Graças a Deus. Paulo disse que Paulo quer que a igreja ore por ele, para que ele tenha poder para fazer a obra. Isso é a função de uma igreja que cobre a vida do missionário. Não é? Mas, meus irmãos, olha também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Veja que Paulo diz também, Colossenses 4, versos 2, e especialmente versos 2 e 3. Ele diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ele diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus faça o quê? Nos abra portas à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer, está aqui no verso 4. Irmãos, não só para Deus dar força, dar poder, intrepidez na palavra, mas uma coisa importante nos campos, quem visita os campos missionários, gente, vocês, é um desafio muito grande. Tem missionários que trabalham aí anos e anos, não tem uma conversão sequer. Quanto tempo investindo nos Rúpidas, agora começou a haver conversão? Deus começou a abrir a porta, o coração daquele povo. E quando a igreja começa a orar pela obra intensamente, Deus vai começando a abrir corações, abrir portas. E quando Deus abre as portas do coração, abre as oportunidades de proclamação, irmãos, isso só acontece como fruto da oração. E Paulo diz, vocês precisam orar por mim e por nós apóstolos, nós obreiros, não apóstolos, mas obreiros, para que Deus abra portas. Abra portas, as oportunidades. Quando você vai, por exemplo, no meio do povo islâmico, na África, imagina-se na África, imagina-se na Arábia Saudita. Imagina o norte da África todo islamizado. Então você imagina, eu estive 2 vezes em Marrocos. Marrocos não tem uma igreja cristã. Em Omã tinha lá uns 60 crentes reunidos, mas a polícia foi agora e espalhou todo mundo. Não tem reunião em Omã, que está no Golfo Pérsico. A gente tem missionário lá, não posso falar o nome dele porque está sendo até gravado. Mas temos lá, irmãos, a polícia desfez o grupo. Como é que Deus vai abrir portas para que o evangelho seja comunicado?
é com joelhos dobrados da igreja. A igreja, na verdade, nessa parceria, esse cuidado com o missionário, é um povo que ora para Deus abrir portas no trabalho missionário. Também, especialmente, agora também, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Veja o que Paulo fala também sobre isso, quando ele pede que as igrejas orem pela obra. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Ele diz, finalmente, irmãos, orai por quem? Por nós, os obreiros. Os obreiros. Lembra Timóteo, Silas, eram trabalhadores com Paulo, Tito. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja propagada e seja glorificada, quer dizer, recebida com alegria, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Deus pode evitar perseguição quando a gente ora. O missionário, tem muito missionário enfrentando perseguição, eu conheço, porque a fé não é de todos. Irmãos, olha, eu fui já 2 vezes em Senegal. Senegal é um país de 94% de islamismo. Mas o satanismo em Senegal é muito pior do que o islamismo. Irmãos, tem uma coisa que acontece em Senegal que eu não sei como acontece. Nem me pergunto como, mas é um fato. A deusa Kumba, que é a Iemanjá senegalesa, esse demônio tem relação sexual com o povo. Não sei como isso acontece. Gente que saiu de dentro lá com essa experiência terrível. Como é que é viver missionário nesse país? Tem 3 meses, estava no Senegal agora. E eu fui para o Senegal logo que prenderam o reverendo José Dilson. Eu acho que vocês souberam disso. O José Dilson foi preso, a PMT cuidou com advogados, dava até quase comida na boca. Ela teve todo o cuidado, até uma senhora que trabalhava com eles, pagou advogado para ela, para que o nome da agência não ficasse desacreditado. A PMT cuidou de todos os missionários. E eu fui de imediato, logo que ele foi liberto, eu fui para Senegal. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou chegar no Senegal? Porque a polícia sabe tudo que é de missionário. A polícia não pode ler, o WhatsApp tem a chama criptografia, que é a escrita oculta. Ninguém lê. Mas o Facebook, gente, isso é aberto para o povo. A polícia sabe toda a conversa dos missionários uns com os outros. Naquele momento de prisão, todo mundo sabia disso. E eu fui para o Senegal, pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer para chegar no Senegal? Os riscos são muito grandes. Mas eu comecei a orar e muita gente começou a orar por mim. Irmãos, tinha umas 500 pessoas orando por mim. Como é bom, lá, aquela viagem longa, da África do Sul ainda tem 10 horas de voo, 9 horas, para chegar em Dakar. Eu cheguei 1h da manhã. E claro, dá muito tempo para você orar, muitas horas de voo, né? O que eu mais fazia dentro do avião é orar. Mas eu me lembrava que tinha uma multidão orando por mim, isso era tão importante. Um povo cobrindo a minha vida como missionário para entrar no Senegal, em Dakar, em Senegal, orando. Isso me dava uma confiança, sempre dizia, Senhor, lembra que tem gente orando por mim? O Senhor sabe que tem gente orando por mim? Responda, Senhor, a oração dos teus servos. Cheguei 1h da manhã, é muita gente na África, os aeroportos são lotados, qualquer hora da noite são lotados. E eu resolvi descansar completamente no Senhor, e eu não escondo Bíblia, eu tenho uma maleta e a Bíblia fica por cima. Eu disse, para que esconder Bíblia, envergonhar da palavra de Deus? Ela vai por cima. Quando passei por Marrocos, às vezes fazia minha Bíblia assim, ninguém perguntou nada também em português, né? E abri minha uma maleta umas 4 vezes, não falaram nada em Marrocos. E quando cheguei ali, sabe quando você põe a pé naquela porta automática, ela abre. Aquela multidão, 1h da manhã. Quando entrei, escutei, meu nome é José João de Paula, escutei uma voz gritando, de Paula! De Paula! Eu pensei, eu acho que José João, eu acho que de Paula só eu aqui. Eu levantei a mão, o policial veio e disse, siga-me. Eu fui, mas lembrava que tinha gente orando por mim. Eu tinha orado muito. Irmãos, eu fui na frente sem falar nada, eu já com o passaporte, simplesmente pegou meu passaporte, carimbou e disse, coloque a digitais, eu coloquei, que isso é normal, qualquer aeroporto. E disse, tem bagagem? Disse, tem, siga-me.
Agora, meu passaporte na mão, eu ficava de olho nele. Disse, se esse homem desaparecer com esse passaporte, é uma prisão de imediato. No Senegal, qualquer coisa eles prendem a pessoa, daqui uns 3 anos vão saber por que você foi preso. É assim. Ele disse, tem bagagem? Disse, tem. E foi na frente, eu atrás, ele disse, siga-me. E demorou demais, porque é muito desorganizado ali, e eu ficava de olho nele. Onde ele dava um passo, eu dava assim, outro bem pertinho dele, de olho na mão dele. Demorou muito, ele deu uma saída para lá para ver o que está acontecendo com o meu passaporte. Eu disse, Senhor, ouve a oração do teu povo. Né? Veio, e quando a bagagem chegou, peguei a bagagem e disse, siga-me. Passamos ali pelo raio-x, junto com ele, ninguém me perguntou nada, ninguém abriu mala, nada, né? Ele disse, siga-me. Eu fui caminhando na frente, eu atrás, e foi me entregar para os missionários me aguardando lá de fora. Gente, que coisa tremenda. Mas me deu tanta alegria que eu não dormi o resto da noite de tanta alegria na presença de Deus. Como é importante o povo manter isto, a obra de Deus, os missionários em oração. Eu sou coberto de oração, sabe? Eu voltei agora para o Senegal de novo. Fui lá tem 3 meses. E tem uma missionária com problema de estômago, e disse, pastor, o senhor podia trazer umas coisas para mim. Naquele dia eu levei uma panela de pressão dentro da mala, porque não tinha panela de pressão, 1 ano sem comer feijão, porque não tem panela de pressão na África. E eu levei uma panela de pressão dentro da mala. Eu cheguei no aeroporto em Guarulhos e disse, olha, estou levando uma panela de pressão. Disse, está aberta? Não sei, está na caixa. Eu disse, fechada não se permite, mas se estiver aberto, pode levar. Abri a panela, pus na mala de novo e fui. Ninguém perguntou por panela nessa primeira viagem. Mas ela disse, pastor, tem um polvilho de batata doce que é muito bom para o meu problema. Diz que é muito bom para o estômago. O senhor traz? Eu disse, levo. Aí eu pensei na polícia olhando minha mala. Porque parece com droga, né? É pó. Eu pensei, levo ou não levo? É para levar boldo, mas 2 negócios desidratados, eu comprei, pus na mão, pensei, levo ou não levo? Diz, eu vou levar sim. Por amor, minha irmã, eu vou assumir qualquer risco, Deus vai abençoar que ninguém vai abrir minha mala. E eu orei muito, sabe, tive muita gente orando, tinha muita gente orando para a minha ida agora. E eu pensei, Deus, abençoa que nenhum policial venha abrir minha mala. Nós oramos por isso. Irmãos, cheguei no aeroporto, sabe, perguntar aqui o que eu fazia, eu contei, porque eu sempre digo, você tem que ter cuidado de dizer, né? Você fala que eu sou pastor, é um problema, eu sou professor, porque professor mais de 30 anos, então sou professor e não tem nenhum problema. Gente, eu falei, sou professor, bateu o carimbo, já passei direto ali na polícia, e passei com a mala, ninguém abriu minha mala, eu entreguei com muita alegria aquele pó de batata doce para a missionária, né? Gente, que benção quando alguém ora. A obra de Deus, irmãos, tem que ser coberta com oração. Então, quando você pensa em apoio missionário, tem que pensar em muita oração. Se você orar, você nem imagina, enquanto estamos orando, Deus está agindo lá. Deus está abençoando os obreiros. Então, a igreja missionária tem que cobrir os seus missionários com muita oração. Tá? Esse é um ponto importante, meus irmãos, quando se pensa no apoio, o cuidado missionário. É orar muito, mas muito mesmo. Ao invés de ficar assistindo novela, vai orar ao Senhor, para os missionários. Gente, que coisa tremenda quando a gente ora. Mas, meus irmãos, é muito importante a gente pensar na vida espiritual do missionário. Como pastor, eu faço toda a abordagem com os missionários. Por exemplo, eu pergunto, missionário, você nessa correria, eu digo, é muito perigoso a gente ter uma vida pragmática. Eu sempre pergunto assim à família, assim com a família, naquele tempo de convivência, como é que está a leitura bíblica do irmão? O irmão está lendo bastante a palavra de Deus? Tem tempo de ler Bíblia? E aquele momento a gente está aconselhando os missionários a ler a palavra. O irmão tem tempo de orar, aí a gente começa a trabalhar na vida de oração dos missionários. Sabe? E para cuidar da vida espiritual deles, é muito bom quando uma igreja investe no missionário, os irmãos procuram saber, irmão, como é que está a vida, como é que está a fé aí no campo, como é que está a sua vida com Deus. Não tem nenhum problema o irmão perguntar, nós estamos aqui para te apoiar, o irmão está passando alguma crise espiritual, podemos amá-lo, apoiá-lo, você está bem próximo da vida espiritual do missionário. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, e as cartas de Paulo a Timóteo, a primeira especialmente, é para cuidar de Timóteo como missionário na igreja de Éfeso. Interessante.
Veja aqui, por exemplo, a preocupação de Paulo com a vida espiritual de Timóteo. Tá? Dê uma olhadinha aqui em algumas passagens que eu vou citar, mas veja, irmãos, na segunda carta, a carta, assim, Paulo já ia morrer de imediato, mas ele está mais preocupado com Timóteo do que com, talvez, a vida dele. Timóteo foi o sucessor de Paulo na obra. A Igreja Católica Romana diz que Pedro foi o sucessor dos apóstolos. Devia ser Timóteo, porque Timóteo é quem deu sucessão ao trabalho de Paulo e o trabalho apostólico. Né? Mas veja na segunda carta que Paulo escreve, olha o cuidado de Paulo. Paulo era missionário, mas como está preocupado e cuidando da vida espiritual do seu discípulo Timóteo. Então, no capítulo 2, especialmente, vai lidar com a vida espiritual de Timóteo. Capítulo 2 da segunda carta. Paulo diz assim, tu, pois, filho meu, olha o tratamento dele. Tu, pois, filho meu, fortifica-te em quê? Na graça, diz a graça. Ele está encorajando Timóteo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ele diz, participa dos meus sofrimentos, Timóteo, não tenha medo de sofrer. Tenha coragem de sofrer como eu sofro. Viva comigo esse sofrimento. Aceite sofrer também. Gente, isso é uma palavra de encorajamento. João Calvino foi orar com 5 crentes, sabia que eles iam morrer. E Calvino foi orar para prepará-los para receber a morte. Na prisão, João Calvino fazendo isto, orando. E Paulo está dizendo para Timóteo, não é? Para que Timóteo também aprenda a aceitar o sofrimento. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Foi Timóteo, cuidado para não desviar o olhar da obra de Deus e de Cristo, não é? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou, quer dizer, o comandante. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Não perca a visão de Jesus na obra. Paulo está cuidando da vida espiritual do seu discípulo Timóteo, do missionário Timóteo. Diz, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é a palavra, que levar Timóteo a lembrar da fidelidade da palavra. Fiel é a palavra, Timóteo, lembra-te da fidelidade da palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Paulo está encorajando Timóteo no seu trabalho missionário, cuidando dele. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, olha, então ele está, na verdade, encorajando o seu discípulo, e agora no capítulo 4, especialmente aqui, capítulo 4 da primeira carta. Primeira carta agora, capítulo 4. Verso 6 em diante, Paulo está falando da fidelidade do seu discípulo na obra. E ele fala da fidelidade que Timóteo deve ter, mas lá no versículo 16, especialmente, Paulo diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, da sua vida com Deus. E da doutrina, do conteúdo da pregação. Irmãos, o que Paulo está fazendo? Cuidando da vida espiritual de Timóteo. Não há nenhum gigante na fé. Todos nós somos frágeis. Não podemos ser fracos, mas somos frágeis. Estamos sujeitos a crises.
Todo mundo tem suas crises, e Paulo está sustentando o missionário Timóteo lá em Éfeso para que ele seja tão poderoso e que a obra de Deus continue por causa da vida do missionário. Então, Paulo está cuidando. A igreja precisa aprender com Paulo, a gente cuidar da vida espiritual dos missionários. Irmão, missionário tem problemas. Foi um casal nosso para a Itália, chega lá, o casal se separou na Itália. O marido acusou a esposa de lésbica. A gente acha que ele não está sendo verdadeiro, é uma desculpa dele. E depois ele não foi mais aceito em nossa agência, por problemas sérios que nós entendemos. Mas veja, problemas que acontecem com os missionários, crises. E aqui, meus irmãos, Paulo está cuidando de Timóteo. E uma maneira de a gente dar apoio aos missionários, da gente poder expressar o cuidado, é cuidar da vida espiritual dos missionários. Pastor, como se é bom, se vocês são pastores, fazer uma visita aos missionários lá também, orar com eles. Vocês nem podem imaginar a alegria que vai ser e a força que eles vão ter para continuar a obra na sua vida espiritual. Que bênção! Quem sabe, os presbíteros visitando os campos, uma bênção muito grande. Mas, meus irmãos, além de a gente entender a necessidade da vida espiritual dos missionários, é bom lembrar também das famílias, a vida familiar. Irmãos, eu tenho visitado alguns campos, por exemplo, Peru. Eu já fui 5 vezes, vou a 5ª vez agora no Peru. Nosso irmão Jairo voltou do Peru agora, depois de 20 anos. Os filhos, todos com o coração peruano. Eles voltaram para São Paulo, mas não queriam voltar porque não são mais brasileiros. E esse casal é uma grande bênção. Mas assim, viver esse retorno, por exemplo, para o Brasil, foi um grande problema. Eu visitei agora o Jairo em São Paulo recentemente. Os filhos não entrosaram ainda, estão na igreja, sim, fiéis, mas assim não tem entrosamento porque eles têm mente peruana. Eles não falam mais língua portuguesa, nunca aprenderam a falar português. Você vai assim, no Peru eles só falam língua espanhola, eles não esqueceram a língua, porque a língua da convivência é a língua espanhola. Pessoas inteligentíssimas. Então se imagina, se encontra assim, com algumas crises financeiras, mas a luta familiar para a sobrevivência no campo. Então a gente tem que também pensar no cuidado para com a família. Você pode imaginar, na verdade eu confesso que nós missionários muito bem como família, assim, os casamentos, mas eu abordo os casais, como é que vocês estão na vida matrimonial, como é que vocês estão? A gente dá todo esse apoio para eles, mas é bom lembrar, meus irmãos, que a igreja precisa trabalhar, sabe, e assim, para poder dar apoio familiar, não só ao casamento dos missionários, mas também aos filhos, talvez de vez em quando mandar um presente para os filhos missionários. Gente, como eles vão amar a igreja, vocês mandar, quem sabe, uma oferta de início para os seus filhos, para que eles comprem o que eles quiserem. Eles vão se sentir tão próximos à igreja, sabe? A gente pensar na família, nas suas lutas. E hoje, irmãos, é muito raro um missionário que não tenha crise financeira. O projeto é muito amplo, sabe? Então, de vez em quando, assim, fazer uma oferta. Eu sempre digo que as igrejas têm que observar esse lado, assim, da desvalorização do dinheiro. Porque lá, Josué Yupanqui, em Ayacucho, eu Ayacucho até dando um curso de exegese no seminário nosso lá, mas Josué Yupanqui é um peruano nosso missionário, fez no Brasil o seminário, né? E José disse, quando eu vou sacar o dinheiro, assim, por exemplo, eu vou tirar o máximo de R$2.700, já ficam lá de imposto. Porque o Nuevo Soles, que é o dinheiro do Peru, ele valorizou mais do que o real. Então, isso cai muito. E a igreja precisa cuidar, irmãos, da vida financeira. Isso vai dar equilíbrio à família. A igreja precisa aprender a ter todo o cuidado para sustentar, dar suporte familiar para os missionários. Irmãos, eu sou uma pessoa muito abençoada. Nós vivemos uma vida muito simples na minha casa. Hoje, na verdade, só minha esposa e eu. Mas, meus irmãos, eu pago todas as minhas passagens para os campos missionários. Então, a minha visita agora no Amazonas ficou uns R$5.000. Eu pago todas as passagens para a África, fica uns R$6.000 uma viagem. Mas Deus tem levantado igrejas para fazer isso, para me sustentar.
Mas como é importante, nunca sobrou, mas não falta. Deus tem levantado todo o recurso para a gente poder ir. Eu nunca fui num campo missionário sem levar uma oferta para os missionários. Todos eles recebem uma oferta. É tão bom chegar com uma oferta para os missionários, sabe? E às vezes, eu quando vou às igrejas, e às vezes faço um desafio, eu fui para Senegal e eu pensei, eu vou levar pelo menos $200 para cada missionário. E eu lancei um convite no Facebook para que alguém quisesse participar. Eu pensei, se eu levar R$3.500, dá para levar pelo menos $200. Mas, na verdade, apareceram R$5.850 para levar. Muito mais abençoador do que o que eu havia planejado. E foi tão bom levar $300 para cada um, sabe, né? Aqui foi uma alegria. Como é bom, isso é muito útil para o missionário. Como é bom a igreja zelar por esta área, ver quanto atualizar então os valores por causa da queda do nosso real, né? E quando a igreja, o missionário está mais tranquilo financeiramente, é mais fácil tirar o peso dos seus ombros. O reverendo Silas é missionário, sabe que, né? Então é muito importante assim a família ter pelo menos o necessário para viver, sabe? Necessário, né? Para viver. E graças a Deus que as igrejas são muito fiéis, as igrejas presbiterianas, muito fiéis. Mas às vezes precisamos mais igrejas para que invistam em nossos obreiros. Então esse cuidado familiar, sabe? Perguntar como é que está a saúde da esposa. Eu estive semana passada com a família Marcelo e Claudina. Na verdade, eles estavam no campo, ela lá em São Gabriel. Mas ontem, foi agora para Manaus, surgiu uma dor terrível, tiver que tirar um pedaço do intestino dela, da Claudinha, uma mulher, uma bênção, quer dizer, doenças que aparecem assim de imediato, e com isso, certamente teve que pagar avião para Manaus, porque a coisa era urgente. Disse que ela está no CTI, lá em Manaus, ela estava bem, fomos na casa dela semana passada, as doenças aparecem nos campos missionários, mais do que no nosso meio, por causa de tantas coisas. Agora é a época da malária. Rogério, em Senegal, em Guiné-Bissau, já teve 41 malárias. E o Rogério está feliz servindo ao Senhor. Mas imagine quanto ele gastou com tratamento de malária. Ronaldo Lidor teve 28 malárias, uma tuberculose óssea e muitas picadas de abelha. A doença agora, os efeitos estão aparecendo no seu estômago agora. São lutas, realmente, né? Então, a igreja tem que dar suporte na saúde dos missionários, né? Isso, às vezes, leva recurso também para que vivam bem na sua saúde. Irmãos, também, não vou demorar muito, mas é muito importante que a igreja pense na vida emocional dos missionários. Olha, quem vai para um campo, a chegada num campo é muito difícil pelo o choque cultural. Quando chegaram os missionários na Coreia do Sul, eu soube por uma coreana que quando um dos missionários chegou na igreja e começou a pregar, e começou a ter uma preguiça do povo coreano, sabe? Ele não suportava ver cara de coreano. Os coreanos não aguentavam olhar para a cara dele também, assim, sabe quando olha para a cara daquele americano, com certo nojo. Ele começou a fazer a obra nesse contexto. Ele triste, os coreanos tristes, um dia se reuniram e abriram o coração. E o missionário diz, eu não suporto vocês. Eu estou aqui para servir a Deus, mas eu não suporto vocês. Eles disseram, também nós não suportamos o Senhor. E eles choraram, confessaram e se abraçaram. A obra começou a crescer na Coreia, nesse contexto de... Mas imagina, emocionalmente, como é difícil chegar numa cultura diferente, língua diferente. Como, sabe, você vai aqui na América Central, América do Sul, a língua espanhola um pouco diferente. O missionário chega ali, se não tiver cuidado, ele vai começar a ficar com certa preguiça daquele povo, porque alguns têm a língua cantada, outros têm no Uruguai o espanhol um pouco diferente, onde ele usa para leche. Isso tudo vai, sabe, são essas barreiras emocionais que acontecem, até que a pessoa se adapte e começa então a se enculturar, ele começa a entrar na cultura, se aculturar, e depois passa a fazer parte do povo. E com isso, meus irmãos, a igreja tem que dar suporte, e, sabe, que bom a gente poder sempre mandar uma cartinha, diz, como é que está a sua vida aí, meu irmão, como é que está a família? Lá em Belo Horizonte, nós mandávamos
todos os missionários da PMT e todos os missionários da JMN recebiam um cartão no dia de aniversário. Desde os adultos, as criancinhas, a gente mandava um cartão. Eu nunca tive conselho missionário na igreja. Nós tivemos o pastor e os presbíteros para liderar a obra, mas eu contratei um grupo de 14 irmãos chamado GAM, Grupo de Apoio. Esse grupo nos ajudava, né? Porque, biblicamente, o pastor e os presbíteros que têm que dirigir a obra missionária, né? Os presbíteros são pastores da igreja, e junto com o pastor, e precisa levar adiante e dirigir essa obra, mas pode ter muita gente envolvida para fazer parte, e isso é muito bom, né? Tem gente assim que sabe escrever, gente que sabe buscar informações, e nós mandamos um cartão todo aniversário do missionário, da PMT JMN, tanto para os adultos quanto para as crianças. Nós recebíamos ali umas 6 cartas por semana. Eu levava essas cartas e lia-as no púlpito. Aí começava a orar por esses missionários. Era um negócio assim, um ciclo abençoado, né? A gente estava em contato com todos os missionários das 2 agências. E a gente via assim, a alegria deles em receber um alô, saber, né, que eles estavam vivos lá no campo. Essa parte emocional é muito importante. E então nós precisamos encorajar os missionários. E eu queria desafiar os irmãos, portanto, a lembrar que missionários, eles têm grandes lutas, mas estão muito felizes no campo. Gente, eu nunca vi um missionário, eu só encontrei um casal assim um pouco deprimido. Mas todos os missionários, quem vai para o campo vai por causa de Cristo. Ninguém vai fazer turismo em campo missionário. Ninguém vai fazer turismo onde tem malária, está cheio de malária. As pessoas vão por causa de Cristo. E é verdade, se você vai em Guiné-Bissau, todos estão felizes servindo ao Senhor. Todos. Mas para que esta bênção continue, tem que ter igrejas por trás para dar suporte. Todos. Onde eu vou nos campos missionários, todos estão felizes por causa de Cristo e a obra. Mas, meus irmãos, isto, claro, tem muitas igrejas por trás, causando esse suporte para que estejam tranquilos e batalhando na obra nos campos. Deus está lá. Se você ler o livro de Ezequiel, a última expressão de Ezequiel é: Deus está lá. Deus está lá. Deus quer ser manifesto nos campos. E a única arma que Deus tem é a igreja através dos seus obreiros. Eu, quando estava no seminário, tive um privilégio de traduzir o diário de Ashbel Green Simonton. Até descobri que Ashbel Green era o nome do pastor da família, por isso que puseram o nome do filho de Ashbel Green. Uma família nobre. O pai de Ashbel Green Simonton, missionário que trouxe a nossa igreja para o Brasil, ele era contador do Congresso americano. O primeiro irmão dele era pastor, eram 9 irmãos. O segundo era juiz de direito. O terceiro era o dentista. O quarto foi James Simonton, que veio para o Brasil como professor, está sepultado na cidade de Vassoura, no estado do Rio de Janeiro. Eu vou lá só para conhecer o túmulo do irmão de Simonton. Eu já passei lá, mas eu conversei com o pastor. O túmulo está lá até hoje, eu quero lá conhecer. E as irmãs, todos envolvidos na obra, a esposa, sabe, a Lili, a irmã dele veio para o Brasil, também como missionária, né? E outra irmã dele, casada com um pastor chamado Campbell, a outra casada com outro pastor, a última não casou porque morreu solteira, chamava Ana Maria, né? Não tinha casado com um pastor também. Uma família totalmente integrada. Mas quando ele veio para o Brasil, ele ouviu um sermão de Dr. Rod, o reitor do seminário de Princeton. Naquele sermão, o reitor desafiava o seminário: Deus não tem outro método. O tema foi a igreja mestra dos pagãos. E o Dr. Rod dizia: Deus não tem outro método para salvar o mundo a não ser por meio da igreja e por meio dos pregadores que vão em nome da igreja para pregar o evangelho. Ele ficou muito tocado por aquela mensagem. E ele estava numa reunião, numa quarta-feira, onde havia um casal missionário de Nova Zelândia. Nova Zelândia era um país de canibais. E quando o Sábio ouviu o testemunho daquele casal, ele fez um registro no seu diário. Porque aquele casal ficou 10 anos em Nova Zelândia, país canibal, e em 10 anos, Nova Zelândia tornou-se um país presbiteriano, toda a nação presbiteriana. Em 10 anos. Isso tocou no coração dele e disse: como Deus é tão grande na sua obra, e usa pessoas tão pequenas para fazê-la. Ele diz: eu quero também ser usado por Deus nessa obra.
e os nossos emissários veio para o Brasil. A nossa igreja começou com pequenos começos. Sabe, chegou dia 11 de agosto, pisou em terra dia 12, por isso comemora 12 de agosto, dia da igreja, né? Mas sabe, começou a pregar num navio chamado John Adams, um navio já desativado, atracado, e em língua inglesa. E tinha algumas pessoas ouvindo Ashby Green Simonton, e dois deles, Henry Milford, que foi um representante das máquinas Singer, aqui de Campinas, inclusive, de Campinas, a máquina Singer, aqui era, acho que até hoje, não sei se tem mais essa empresa, tem em outro lugar, mas Campinas era aqui que se fazia a máquina Singer. Henry Milford veio de Nova York para poder trazer essa empresa para cá, e ele ouviu Simonton pregando e se converteu. Outro, Camilo Cardoso de Jesus, um português, um foguista dos bairros portugueses, trabalhava no Porto do Rio, ouviu Simonton pregar em língua inglesa e se converteu. Um terceiro irmão se converteu também, mas não sabemos o nome dele. A nossa igreja foi organizada dia 12 de janeiro de 1862, com 2 membros só, Henry Milford e Camilo José Cardoso. O terceiro irmão não foi recebido porque vendia pão no domingo, e Simonton não quis receber porque vendia pão no domingo. Não sei como é que ele faria hoje. Irmãos, tudo tem uns pequenos começos. E eu louvo a Deus porque desses americanos, depois que vieram, Eduardo Lane, que fundou o IBEL, foi quem vazou minha família. Meu avô foi convertido em 1933. Eu não conheci meu avô. Meu avô plantou, um homem andar de pé no chão, um carro de boi lá para todo lado. Meu avô plantou tanta igreja na região de Patrocínio, depois de Patrocínio, na região de Coromandel, que a missão teve que assumir todas as igrejas para cuidar delas, porque meu avô faleceu e as igrejas estavam plantadas. E eu sou fruto dessa bênção missionária. A gente não pode se esquecer de que, quando recebe uma coisa, a gente precisa levá-la adiante na graça de Deus. Irmãos, eu queria desafiar a igreja a ser uma igreja não só que pagasse para os missionários fazerem. Não estou dizendo que está acontecendo, não, tá? Eu não conheço a igreja nesse aspecto. Mas uma igreja que só financia o missionário não é igreja missionária. A igreja missionária, ela vive a vida missionária com os seus missionários nos campos, aqui no seu ambiente e nos campos com eles, vivendo o dia a dia com todo o suporte. A igreja vai com os missionários que foram. Deus abençoe vocês e que nós possamos entender que missões não são só um programa de conferência, não são só um programa de ex-templo de igreja, mas missões são a vida do dia a dia da Igreja de Cristo. Que bom que a Igreja Presbiteriana está começando a obedecer ao Senhor e dentro em breve talvez possamos ser uma das maiores agências do mundo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.